Salve galera do canal Geografia em Ação com o professor Ederson. Nesta aula vamos falar sobre o continente asiático, aspectos humanos, aspectos naturais e a construção desse espaço. Segue a vinheta. Bom, galera, o continente asiático ele é dividido em algumas regiões. Entre elas nós podemos destacar o Oriente Médio, o Sudeste Asiático, Sul da o Ásia, Extremo Oriente e hoje considera-se uma região das ex-repúblicas socialistas soviéticas, que eram no passado a Ásia Central e a Ásia Setentrional. A primeira das regiões que iremos falar é o Oriente Médio, berço das três maiores religiões monoteístas do mundo: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. O Oriente Médio é a ligação entre a Europa e o restante do continente asiático. Possui clima semiárido e desértico. Um fato que marca bastante essa região caracteriza por ela ser detentora de 50% das reservas de petróleo do mundo. Por isso mesmo, ela também é palco de muitos conflitos, seja por motivos religiosos, econômicos ou políticos. A China, galera, agora vamos falar sobre os países Xigling, aqueles produtos que geralmente eletrônicos chegam até nós por um preço mais acessível. Isso mesmo. A China, gente, possui a maior população mundial, por ter um vasto território, ela se caracteriza-se aí por ter vários climas, e a maior parte deles está na região de clima temperado. Até a década de 1970, esse país foi governado por Mao Tse-tung, onde se instaurou o regime socialista e possuía a economia de mercado fechada para o restante do mundo, até que em 1976, com a morte de Mao Tse-tung e sob liderança de Deng Xiaoping, que assumiu a liderança do Partido Comunista Chinês, ele propôs a criação das ZEEs, as Zonas Econômicas Especiais, onde aí entraria a abertura de mercado para os países de capital estrangeiro. A China passa por um contraste social muito grande, além de um processo de urbanização bem intenso juntamente com a industrialização. Somada a todos esses fatores, considera-se a China um dos países que mais poluem o meio ambiente no mundo atualmente. Possuindo a maior população do mundo, a China criou a política do filho único, onde as famílias chinesas só poderiam ter um filho. Essa política gerou um resultado de uma diminuição populacional do que hoje poderia ser mais ou menos o dobro. E por causa dessa política do filho único, a China passa atualmente por um processo de envelhecimento da população. Essa grande quantidade populacional faz com que a mão de obra na China seja bem barata e livre de alguns direitos trabalhistas, o que torna aí uma concorrência desleal com o restante dos países do nosso planeta. O Japão, galera, vamos falar agora sobre o Japão. É um país formado por um conjunto com mais de 4.000 ilhas, sendo as 4 maiores e principais Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu. Os climas predominantes no Japão é o clima temperado continental e o clima temperado oceânico, Sendo que esses climas possuem as 4 estações do ano bem definidas. O território do japonês ele é muito acidentado, significa dizer que apresenta muitas montanhas. E isso significa que são poucas áreas cultiváveis. Um detalhe interessante que desde o princípio o Japão sempre se preocupou com o seu meio ambiente. O Japão apresenta uma elevada densidade demográfica,
mais de 600 habitantes por quilômetro quadrado, o que resultou no envelhecimento da população. Hoje, o Japão também sofre com a escassez da mão de obra e problemas na sua previdência social. Após perder a Segunda Guerra Mundial, ao Japão foi decidido não ter mais exército, né? Foi proibido ter exército. O Japão pegou isso aí, o dinheiro que iria investir no armamento militar, investiu todo em educação, né? E essa educação fez com que o Japão apresentasse hoje um dos mais elevados níveis tecnológicos do mundo. Além do desenvolvimento tecnológico, o Japão também apresenta na indústria da pesca um forte fator. O apoio financeiro que os Estados Unidos da América também deu ao Japão, somado à grande quantidade de trabalhadores e ao desenvolvimento da educação, fez com que o Japão se tornasse essa grande potência mundial. E isso para contrapor o seu país vizinho, né, durante esse período da Guerra Fria, que era a China. Então, aquela guerra entre o capitalismo e o socialismo. Os chamados tigres asiáticos, exatamente, Singapura, Coreia do Sul, Taiwan e Hong Kong, com o apoio das potências capitalistas como os Estados Unidos, Japão, e aproveitando também da mão de obra barata, esses países se tornaram potências tardiamente industrializadas, mas que se instalaram nelas as indústrias desses países. A Índia, galera, exatamente, localizado aí no sul da Ásia, a Índia é o segundo país mais populoso do mundo. Exatamente. A religião predominante na Índia é o hinduísmo. E o clima que se tem na Índia com predominância também é o clima tropical. E aí, detalhe, ênfase para o clima de monções, onde é chuva no verão e seca no inverno. Possui uma tradição na qualificação de profissionais nas áreas de engenharia, informática e matemática. Por esse fator, é um país que exporta muitos softwares, principalmente mercadorias ligadas à área de informática. As concentrações populacionais indianas concentram-se nas planícies hindu-gangéticas, ou seja, nos vales dos rios Hindu e Ganges. Um fato que marca bastante a população indiana é o sistema de castas. Apesar do governo indiano ter erradicado sistemas de castas em 1950, ela continua enraizada na cultura do povo indiano, onde não há uma mobilidade social, ou seja, uma vez pobre, sempre pobre, uma vez rico, sempre rico. Essa precariedade das condições de vida do povo indiano agrava-se principalmente com as diferenças entre etnias e religiosas dentro do país. A Rússia, gente, a parte asiática russa, ela fica mais próxima às zonas polares, ou seja, ela tem clima frio e polar. Então possui condições mais inóspitas ao ser humano. São as partes menos agricultáveis do território russo. Entretanto, é nesta parte do território onde se possui as mais diversas reservas de petróleo e gás russo. Merece destaque para a parte asiática russa também a extração de ferro, carvão para a fabricação de maquinário pesado. Chegamos ao fim desta aula, espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal, deixar o seu comentário de presente. Estamos chegando no fim do ano. Aproveitem todas as aulas e até mais!